tudo bem? Olá. Este é o episódio de número 7 de... O fichamento. Nesse episódio discutiremos o livro Cross-Cultural Aspects of Tourism and Hospitality, escrito por Erdogan Koki. Bom, para darmos início à nossa reflexão de hoje, considero muito apropriado resgatar uma citação de Peter Drucker. O autor a escolheu de maneira muito inteligente para abrir o prefácio de sua obra. Sim, a máxima é bastante célebre no mundo dos negócios. Precisamente. A frase diz que a cultura devora a estratégia no café da manhã. Erdogan Koki utiliza essa premissa para estabelecer uma verdade quase incontestável sobre a nossa área de estudo de hoje. Uma verdade sobre a indústria do turismo. Isso, quando observamos a indústria do turismo e da hospitalidade, não importa o quão perfeitamente desenhada ou o quão bem financiada seja uma estratégia corporativa, se as diferenças culturais não forem colocadas no centro absoluto do planejamento, o fracasso se torna iminente. É uma força invisível. Sem dúvida. A cultura age de forma silenciosa. Ela molda as percepções, as atitudes e os comportamentos de absolutamente todos os indivíduos envolvidos nesse processo. E a nossa missão nesta nossa discussão de hoje é justamente lançar luz sobre essa força invisível. Queremos compreender como a nossa programação mental, que é basicamente o conjunto de valores e crenças que absorvemos do nosso meio, afeta o ambiente do turismo. Desde o momento da escolha do destino. Até a maneira muito particular como um funcionário de um resort reage quando ocorre uma crise ou uma reclamação de um hóspede. É um tema fascinante de fato. A leitura nos propõe observar toda essa dinâmica através de um conceito que o autor define como a perspectiva diádica. Afinal, quem nos ouve precisa ter em mente que o turismo nunca é construído apenas por quem faz as malas e viaja. A perspectiva diádica é a espinha dorsal de todo o argumento apresentado por Cox. O que ele nos pede é que olhemos para o turismo como um encontro constante entre duas forças. A demanda e a oferta. Exato. Quer dizer, correto. De um lado dessa díade, nós temos a demanda. Estamos falando das campanhas de marketing, da psicologia do consumidor, dos desejos mais profundos daquele turista que economizou o ano inteiro para viajar. E do outro lado da equação, a oferta pura e simples. Que engloba os provedores de serviço, os guias locais, a gestão complexa de recursos humanos e todo o comportamento organizacional das empresas envolvidas. E há um detalhe que o livro aponta sobre os serviços turísticos. Eles são intangíveis. Intangíveis e inseparáveis. O que significa que a produção do serviço e o consumo desse mesmo serviço Acontecem simultaneamente. acontecem no mesmíssimo segundo. Não há como uma fábrica produzir uma experiência de check-in ou hotel, testar a qualidade dessa experiência em um laboratório, embalar e só depois entregar ao cliente. É tudo ao vivo. É o encontro humano acontecendo no momento presente. O encontro entre a pessoa que serve e a pessoa que é servida é intenso. E, por definição, é altamente vulnerável a choques culturais. Essa interação humana é a verdadeira essência do produto vendido no turismo. E essa característica de inseparabilidade torna o cenário corporativo incrivelmente complexo. Muito complexo. O livro, inclusive, não se atém apenas à teoria. Ele nos apresenta casos práticos e históricos muito sérios sobre o preço financeiro e também reputacional que as grandes corporações pagam quando ignoram essa perspectiva diádica. O exemplo da Euro Disney é paradigmático. Sim, a atual Disneyland Paris é um dos casos mais emblemáticos da história recente. No início dos anos 90, os executivos americanos tentaram impor padrões operacionais na Europa que ignoravam por completo os hábitos do povo francês. Sentados em seus escritórios na Califórnia, eles presumiram que a magia do modelo da Disney era universal. Esse caso é uma verdadeira aula sobre os perigos da presunção corporativa. A realidade provou o contrário de maneira muito dura. Um dos pontos de atrito mais famosos relatados no texto foi a proibição inicial do consumo de álcool dentro dos parques europeus. Para a mentalidade corporativa americana da época, um parque familiar não deveria servir bebidas alcoólicas em hipótese alguma. Mas para a cultura francesa, uma taça de vinho não é um vício. O vinho é considerado parte integrante de uma refeição adequada, mesmo em um ambiente de lazer e descontração familiar. Houve também um conflito enorme em relação à primeira refeição do dia.
O café da manhã americano. Isso. O modelo americano de café da manhã rápido, pensado para que as pessoas comessem andando ou de forma muito ágil para correrem para as montanhas russas, isso simplesmente não condizia com as preferências locais. Os visitantes europeus esperavam sentar, pedir seus croissants e tomar seus cafés de forma pausada e tranquila. E o resultado disso foi uma infraestrutura de restaurantes totalmente inadequada. Filas intermináveis logo no início da manhã, funcionários frustrados e uma insatisfação gigantesca por parte do público. Rural. E o texto de Coquin não para por aí. Ele nos leva a outro continente para nos mostrar que o erro se repete, independentemente do tamanho da conta bancária dos investidores. O caso do Mardan Palace Hotel na Turquia. Um projeto monumental, inaugurado com um investimento superior a US$ 1,5 bilhão. Era descrito pela mídia especializada como o resort mais luxuoso de todo o continente europeu e da região euroasiática. O livro menciona detalhes extravagantes, como toneladas de folhas de ouro na decoração e até praias com areia importada do Egito. Sim, e uma inauguração repleta de celebridades de Hollywood. Contudo, toda essa montanha de dinheiro não impediu que o empreendimento falisse. Eles tiveram a eletricidade cortada em meados de 2015. A falência não ocorreu por falta de lustres de cristal, mas sim por uma incapacidade profunda de compreender a cultura. A cultura do mercado e a cultura da força de trabalho. O capital não sustenta uma operação de serviços se os gestores não entenderem como lidar com os recursos humanos locais. Houve uma falha em integrar práticas de gestão modernas às realidades culturais turcas. Além de uma leitura equivocada das expectativas dos clientes bilionários de diferentes partes do globo que eles pretendiam atrair. A ignorância cultural, como essas histórias nos mostram, deixa de ser apenas um contratempo de comunicação. Ela se transforma rapidamente em um passivo financeiro gigantesco. Na casa dos bilhões. Mas essa miopia corporativa também nos ajuda a entender o comportamento do turista comum. Porque as diferenças culturais não ditam as regras apenas para quem constrói o hotel. Elas começam a agir muito antes, na própria sala de estar do viajante. Durante o planejamento. Isso. O livro dedica um tempo valioso explorando a perspectiva da demanda. O autor disseca diversas dimensões culturais. E uma dimensão que me chamou muita atenção durante a nossa leitura de hoje é a chamada evitação de incerteza. Do inglês, Uncertainty Avoidance. Sim. Pelo que o autor expõe, trata-se de um índice que mede o quanto uma sociedade sente a aversão ao imprevisto, o quanto ela detesta a ambiguidade. Gostaria que refletíssemos sobre como isso se traduz na maneira como as sociedades escolhem viajar. O conceito de evitação de incerteza é revelador porque expõe os mecanismos de defesa psicológicos de povos inteiros. Quando falamos de sociedades com alta evitação de incerteza, lidamos com culturas que sentem um desconforto profundo perante o desconhecido. E no planejamento de uma viagem, essa ansiedade molda as decisões. Totalmente. Turistas provenientes dessas culturas demonstram padrões muito rígidos. Eles são os maiores consumidores de pacotes turísticos totalmente pré-pagos e com roteiros fechados. Eles tendem a viajar em grupos maiores, acompanhados de guias que falam seu idioma nativo. Permanecem menos tempo no destino e, surpreendentemente, visitam um número menor de atrações. O que parece irônico para quem nos ouve. A pessoa atravessa o mundo, mas prefere ver menos coisas. Sim, mas há uma lógica irrepreensível por trás disso. Todas essas escolhas buscam estabelecer um controle absoluto sobre o ambiente. Eles não estão apenas comprando passagens e hospedagem. Eles estão comprando a mitigação do risco. O risco de não encontrar transporte, o risco de uma comida que não cai bem, de um gasto não planejado. A imprevisibilidade gera uma angústia que destrói a essência das férias para eles. Um roteiro planejado em seus mínimos detalhes oferece o conforto emocional inegociável para que a experiência seja prazerosa. É uma dinâmica clara de busca por segurança. Em contrapartida, há sociedades com baixa evitação de incerteza, onde o viajante vê o imprevisto como se perder em uma rua ou perder um trem como a grande aventura da viagem. É muito interessante observar essas divergências. E essa complexidade nos leva a um outro paradigma trazido por Cote. Trata-se da dimensão indulgência versus restrição. Uma dimensão fundamental.
Essa métrica tenta determinar como diferentes povos enxergam a satisfação dos próprios desejos, o tempo livre e o lazer. O exemplo sobre a Itália no livro é um alerta para quem tenta ler dados culturais de forma puramente matemática. A Itália é o caso de estudo mais revelador para essa dimensão. Quando olhamos friamente para os índices métricos consolidados no livro, a Itália apresenta uma pontuação de 30. O que é uma pontuação muito baixa. Sim, pelos critérios da teoria, isso classifica o país como uma cultura de alta restrição. Em tese, significaria uma sociedade onde a gratificação dos impulsos e desejos seria severamente regulada por normas estritas. Esperaríamos encontrar um povo focado apenas no dever, com pouquíssimo espaço para o ócio. Mas não é a realidade percebida nas ruas de Roma ou Florença. De forma alguma. A realidade vivida contrasta belamente com a teoria fria dos números. É na Itália que nasce o profundo conceito do doce far niente. A doçura de não fazer nada. É uma cultura que valoriza intensamente a tradição das refeições longas, onde a família e os amigos se reúnem por horas a fio. Vemos também o comércio fechar suas portas durante o período do meio-dia para o descanso, a famosa sesta. O texto nos ensina que avaliar essas pontuações exige interpretação e contexto. A Itália pode ter características de restrição em esferas institucionais, mas abriga uma indulgência apaixonada na forma como percebe o tempo livre. É perigoso tentar encaixar comportamentos complexos em planilhas sem entender a vida real. E essa quebra de expectativa fica ainda mais evidente quando algo dá errado durante a prestação do serviço. O momento da falha. Direcionando a nossa conversa para os bastidores, surge uma reflexão pertinente sobre a gestão de crises. O livro mostra que a forma como a equipe interna lida com um erro varia de forma quase assustadora dependendo do país. Para entendermos os bastidores, precisamos falar da distância do poder. Esse conceito mede o nível de aceitação que os membros menos poderosos de uma sociedade ou de uma empresa têm em relação à hierarquia. Em culturas com alta distância do poder, existe uma hierarquia inquestionável. Vamos imaginar uma situação prática em um hotel. Um jovem recepcionista recém-contratado no turno da noite percebe que a suíte presidencial foi reservada 2 vezes para a mesma data. E os hóspedes VIPs vão chegar pela manhã. Em uma cultura de baixa distância do poder, como a escandinava, esse funcionário ligaria imediatamente para o gerente geral, avisaria sobre o erro e ambos resolveriam. Mas na cultura de alta distância do poder, O recepcionista sente um temor reverencial pela autoridade. Ele tem um medo paralisante de ser o portador de más notícias, onde ser responsabilizado pela falha do sistema. então ele escolhe o silêncio. Ele hesita em comunicar o problema aos superiores. Ele não reporta o problema. O resultado prático é catastrófico. A recuperação do serviço é estrangulada antes mesmo de começar. A alta gestão fica completamente isolada da realidade operacional. Os diretores não têm acesso aos problemas porque as más notícias não têm permissão cultural para subir pela cadeia de comando. Isso paralisa a operação. E enquanto ainda falamos sobre o comportamento dos colaboradores perante os erros, há um trecho que considero uma das leituras mais ricas. O autor explora a formação da atribuição externa. O caso da Turquia. Ele usa um exemplo cotidiano da Turquia, envolvendo crianças. Parece algo trivial, mas as implicações organizacionais são profundas. É um exemplo muito forte para a psicologia. O autor narra o seguinte cenário doméstico. Uma criança pequena está correndo pela sala e esbarra a cabeça na quina de uma mesa de madeira. Ela começa a chorar. A reação imediata de muitos pais para consolar a criança é bater com a mão na mesa. Eles dizem algo como mesa feia machucou a nossa criança. O intuito é puramente afetuoso. No entanto, o livro argumenta que o efeito colateral a longo prazo é a modelagem de uma mente que externaliza a culpa. A criança internaliza que a dor causada pela sua própria falta de atenção é culpa de um agente externo. A culpa é da mesa. Quando transpomos esse indivíduo anos depois para o ambiente corporativo do turismo, o comportamento se repete. Funcionários com essa formação terão uma tendência inata de culpar fatores externos ou a gestão por suas ineficiências, em vez de assumirem responsabilidade. Se a bagagem do hóspede foi para um quarto errado, a culpa é do software, do colega, do clima.
Isso afeta severamente a comunicação e a confiança interpessoal nas empresas. Ninguém investiga a raiz dos problemas se acreditam genuinamente que o problema sempre está fora do controle deles. É uma reflexão imensa sobre treinar equipes multiculturais. Sem dúvida. Passando adiante, não podemos deixar de lado um tema que foi introduzido na edição de 2026. A sustentabilidade. Os aspectos transculturais da sustentabilidade. Deixou de ser marketing e tornou-se uma urgência. No entanto, a obra nos adverte que a forma como o planeta enxerga a preservação ambiental varia muito. O paradigma da sustentabilidade colide com velhas divergências culturais. Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, por exemplo, eles não são interpretados da mesma forma no mundo todo. A questão da orientação de longo prazo versus curto prazo. Uma sociedade com forte orientação de longo prazo possui uma propensão natural a ver o cuidado com o meio ambiente como um dever inquestionável para com as futuras gerações. Hospedar-se em um eco-resort que limita o uso de água é um alinhamento de valores para eles. Enquanto um turista de uma cultura com orientação de curto prazo pode interpretar essas restrições como uma quebra na promessa de conforto e luxo das suas férias. E há também a questão do greenwashing, aquelas falsas alegações corporativas de responsabilidade ecológica. Onde o hotel pede para reutilizar a toalha dizendo que é para salvar o planeta, mas está apenas cortando custos. Como as culturas reagem a essas alegações? Sociedades com alta evitação de incerteza tendem a escrutinar essas alegações. Se perceberem a falsidade, a punição através de avaliações negativas é severa. Já em culturas mais brandas, o turista pode até desconfiar, mas não dá tanta importância, desde que a sua experiência direta não seja prejudicada. A disposição para pagar mais por turismo sustentável é filtrada pelas lentes culturais de quem viaja. Caminhando para a síntese de nossa leitura de hoje, fica muito evidente que o turismo e a hospitalidade são muito mais do que paisagens ou quartos de hotel. São os palcos das interações humanas. São, na verdade, os palcos onde as programações invisíveis da mente humana interagem. Quando observamos uma transação no turismo, testemunhamos o resultado de séculos de condicionamentos socioculturais. E para encerrarmos a nossa participação por hoje, gostaria de deixar um pensamento provocativo para os nossos ouvintes. Por favor? O livro detalha o paradoxo da recuperação de serviços. Clientes altamente emocionais, que passam por muita frustração devido a uma falha grave, podem se tornar imensamente mais leais à marca se a falha for muito bem resolvida. Mais leais do que se a falha nunca tivesse ocorrido. Sim. A provocação é a seguinte: se as nossas reações de raiva, perdão e lealdade nas férias são amplamente ditadas pelo nosso modelo cultural de relacionamento, até que ponto as nossas memórias mais felizes ou as nossas frustrações de viagem são sentimentos genuinamente individuais? Ou seriam apenas a nossa cultura agindo através de nós nos momentos de vulnerabilidade? Fica a reflexão. E se você gostou de nosso papo, compartilhe nosso podcast com seus amigos, porque é tempo para o entendimento. Até a próxima.